Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio, movimento clássico, sentido clássico, aquela conversona mesmo. Hoje tem aquela sessão Maguila. Hoje é aniversário da minha querida, amada sobrinha, irmã, Betânia. Eu estou mandando aqui um beijinho para ela. Vocês tiram o olho porque ela é casada, bem casada, tá? Seus abutres. Então, ela é minha irmã mais nova, minha sobrinha. A nossa relação se mistura a vida inteira, tá? Então, hoje, como aniversário dela, faço essa singela homenagem. E vamos à vaca fria de hoje. Primeiro, falar para vocês que não tenho mais nada para falar sobre o assunto em tela do racismo do Sul. Já falei, já voltei nesse assunto. Acho que eu esmiucei bem o assunto de uma forma fria, concisa, responsável, sem oportunismo, sem negar absolutamente nada. Não vou negar que não exista racismo, como também não vou negar que não existam assaltos, crimes, delitos. E para isso existe a lei, para isso existe a justiça. O que não pode é uma coisa ser confundida com a outra. E o que não pode é você não dar 2 passos para trás e enxergar que você está sendo usado. E esse assunto vai voltar à baila, não mais como um caso de estupro. Não mais. Isso daí já está na esfera jurídica, policial, criminal. Isso daí não me diz mais respeito. De respeito a você. Hoje, passados 5 dias do ocorrido, pela estatística brasileira, morreram mais 1.200 pessoas de forma violenta no Brasil, e muitos deles são negros, e muitos são brancos, e muitos são mulatos, muitos são mestiços, como todos nós. Agora, só posso dizer uma coisa: a maioria esmagadora é de pobres. Pobres, desassistidos e outro tipo de gente do mesmo nível. Gente periférica, gente que não tem esgoto, gente que trabalha no Carrefour, que precisa trabalhar no Carrefour e que, se hoje o Carrefour fechar, vai passar dificuldades. Gente que, se essas empresas exploradoras largarem o Brasil de uma vez só, fecharem as portas, vão deixar a gente muito pior do que ela. Então, como é para resolver isso? Tem como resolver isso. A primeira coisa é responsabilidade, a segunda é dignidade, a terceira é vergonha na cara. As pessoas aqui, quando eu falo algo que não as agrada, eles vêm aqui embaixo e me chamam de fascista, que é uma palavra comum, corriqueira, na boca dos imbecis. E, por último, você é um bolsonarista, você... Eu não sou bolsonarista, eu não deixo de ser bolsonarista, eu não sei o que é ser bolsonarista, eu não sei o que é ser lulista. Eu fui brisolista, a gente só é uma coisa na vida. Quando você segue alguém, quando você usa alguém, hoje eu poderia dizer que eu sou Putin, porque eu admiro demais a forma, a inteligência, a sagacidade, a capacidade e principalmente o resultado que ele apresenta. O importante no homem público são os resultados. Isso é que importa. Se o Putin tem 1 bilhão ou 10 bilhões de dólares na conta, para mim, não importa. O que ele faz é o suficiente. Como também nunca me importou se aquele apartamento ou 10 apartamentos daquele são do Lula e ele distribuiu para os filhos e para os outros. Essa é a verdade. Todo mundo quer mostrar uma honestidade que não pratica. Todo mundo quer mostrar uma qualidade, quer mostrar uma altivez moral e ética que não faz parte do seu dia a dia, porque todos nós temos defeitos. E muitas vezes nos nossos defeitos vêm da necessidade e outros não. Outros vêm da vontade, da usura, de querer ser mais, do egoísmo. Então, é muito fácil as pessoas criticarem isso, aquilo. Eu estou um pouco me lixando para os bens pessoais, patrimoniais de um ou de outro. Eles estão no topo do mundo, e isso é a verdade, isso é a realidade. Eu não posso achar que um cara que é presidente da República, que é governador, que ele está no mesmo patamar do que eu aqui embaixo.
as decisões acertadas dele valem muito mais do que um ou outro apartamento. Até porque, se a mídia fosse tratar a todos iguais, o Fernando Henrique Cardoso estaria preso, ele com a família. O filho dele recebeu 70 milhões de dólares junto com Alexandre Ascioli numa fraude, um dinheiro de propina, tá? Pago lá pelo Gereissati na época de privatização das teles, que deixou um prejuízo de 10 bilhões de dólares para o Brasil. A privatização das teles, por isso que as teles não funcionavam, não tinha investimento. Aí o Brasil investiu 29 bilhões e arrecadou 19 bilhões de moedas podres. E nesse meio tempo ficaram todos ricos, os tucanos, os intocáveis tucanos, não tem um tucano preso. Todos eles estão há 30 anos roubando São Paulo e estão aí. Então isso daí é só o preâmbulo. O que eu vou falar agora, meu programa, graças a Deus, eu consigo fazer 2 programas em um. Eu pego 2 temas, como eu não estou aqui para oportunismo barato, eu estou aqui para te dar uma informação, para fazer uma análise fria da coisa, eu faço 2 programas. A primeira parte aqui, que poderia ser o programa inteiro, eu posso até botar o programa inteiro, é a tragédia chamada Paulo Guedes. Paulo Guedes, para quem não sabe, o Paulo Guedes é do Bolsonaro, o Paulo Guedes é nomeado pelo Bolsonaro, ele é o czar da economia brasileira, ele não presta. Mas calma, o Paulo Guedes é a única coisa do governo Bolsonaro que é aceito pelo establishment, é aceito pela elite brasileira, é aceito pelo Globo, que mandou você fazer isso esses dias. O Paulo Guedes é o único elemento que está certo e correto. E Paulo Guedes acaba de abrir a porta do cemitério e mandar o governo Bolsonaro para a UTI. Paulo Guedes, como czar da economia, como um verdadeiro canalha social, um sujeito sem escrúpulos, um sujeito que visa apenas o lucro dos seus grupos e seus grupelhos, um verdadeiro traidor da causa nacional, um sujeito que deveria pegar prisão perpétua, depois, por ordem, ser fuzilado, enforcado e passar pela guilhotina, e depois ter o corpo queimado e suas terras salgadas. Esse é Paulo Guedes, um economista sem nenhum tipo de brilho, a não ser a subserviência, a não ser representante testa de ferro de grupos financeiros estrangeiros, de ter colocado o seu banco, ou o banco do qual ele é testa de ferro, como um dos maiores conglomerados financeiros brasileiros, aonde toda e qualquer privatização passa na mão deles, escancarando de forma contundente como são feitas as coisas no Brasil, que fez o governo federal virar um balcão de negócios escuso, aonde grupos e grupelhos se entopem de dinheiro. Tem almirante enchendo o rabo de dinheiro com importação de combustíveis, porque as nossas refinarias estão sucateadas, e agora ele vai doar as refinarias. Ele quer doar até a transposição de água do Rio São Francisco. Para esse Paulo Guedes, todo esse establishment, toda essa elite, todo mundo que manda em você, que está mandando você aí segurar a bandeira do racismo, disso, daquilo, vai para a rua, eles estão de acordo com o Paulo Guedes. Eles gostam disso aí do Paulo Guedes. Eles só querem tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um empecilho. Por quê? Porque o Bolsonaro tem liderança. Não quero saber o que você vai latir sobre o Bolsonaro. Eu estou fazendo análise. O Bolsonaro tem liderança. Bolsonaro e Lula são os únicos líderes que existem hoje no Brasil. São os únicos caras que têm voto no Brasil. São as únicas pessoas que têm capacidade e capilaridade nacional. Claro que eles despertam sentimentos de amor e de ódio. Ambos, um e outro. Agora, quem consegue captar esses sentimentos e externar esses sentimentos é porque realmente é um líder. E são os dois que estão aí. E são os dois que estão na alça de mira desse sistema, porque não interessa a eles nada que cheire a personalismo. É para destruir os dois ao mesmo tempo. Mas parece que o Paulo Guedes consegue fazer isso antes com o Bolsonaro.
Bolsonaro dá toda a decisão econômica, e a decisão econômica é a decisão executiva, porque tudo que você precisa executar precisa de dinheiro, e Paulo Guedes já determinou que acaba o subsídio em dezembro. Eu sei que a frase não é verdadeira, mas ela virou emblemática, de Maria Antonieta dizendo que se o povo não tem comida, que comam brioches. Isso é papo de Marate, que era um canalhazinho da pior espécie também na época, morreu na peixeira, mas é o seguinte, porque isso daí é uma frase colocada na boca dela. Mas serviu emblematicamente, e o Paulo Guedes faz isso. Paulo Guedes mostra total insensibilidade social e total incompetência administrativa. Ele não sabe fazer a leitura de nada. Ele não sabe fazer a leitura política e geopolítica de nada. E a esse momento, o que ele faz? Ele diz que a economia brasileira se recuperou. Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Vocês sabem me responder? Vocês sabem me responder. Agora o Paulo Guedes eu não sei. Se enrolou com isso. A economia brasileira é um quadro de saúde comemorada dentro de uma UTI. A economia mostrou traços de recuperação exatamente pelo governo ter distribuído e irrigado a economia com algo em torno de 340 bilhões de reais. Esse dinheiro não foi gasto fora daqui, muito desse dinheiro voltou para o governo em forma de impostos. Ele, como economista, ele deveria fazer o circuito inverso e ver como se ganha com a alta da economia. Os principais pontos para serem atacados não são atacados por esse canalha genuíno, que simplesmente em janeiro promete pegar 67 milhões que recebem auxílio governamental e jogar dentro de um mercado de trabalho que simplesmente não existe, de uma economia que só está aquecida no Bovespa, porque ali é um puteiro onde as pessoas ficam jogando com papéis, não com produção. Nada do que acontece ali tem algo a ver com a produção dessas empresas. Aquilo ali se chama mercado secundário de ações. O mercado primário de ações é que mostra que uma economia está forte. É quando as empresas fazem IPO, fazem lançamento de papéis na bolsa e se capitalizam. Quando ela se capitaliza, ela investe em crescimento, ela investe em novos produtos, ela investe em emprego, ela irriga esse dinheiro esse IPO bem feito, normalmente volta 80% para o mercado e 20% mais ou menos volta em impostos para o governo. Ou seja, é um circuito do dinheiro e qualquer economista sério deveria falar sobre isso. O mercado secundário de ações nada mais é do que um cassino. Nada mais é do que um puteiro a céu aberto, onde as pessoas brincam, manipulam e está todo mundo feliz porque o Bovespa, ou Boi-Vespa, junto com a sua sardinhada, com o seu Eduardo Moreira, com todo mundo, está indo aos píncaros. Vai subir e depois a lei da gravidade atua, não tem problema. Onde não há sustentação aqui embaixo, desce como um meteoro. Meteoro esse que promete cair em cima da cabeça do Bolsonaro se ele não tomar medidas, se ele não fizer uma frente ampla, se ele não pegar o governo para si. Temos ainda uma outra coisa que é bom você gravar, esse pedacinho aqui que começa no minuto 14, você vai gravar e saber. Trump acaba de jogar a toalha nos Estados Unidos, acaba de aceitar fazer o governo de transição para o Biden. O que significa isso? Significa que ele deu o braço a torcer? Não. Significa que simplesmente ele mudou de estratégia. Trump entrou no governo como um palhaço, como uma resposta, como uma revolta, e sai do governo como um líder de peso e de respeito. Ele hoje congrega o nacionalismo americano, aquele que querem dizer que você não deve ter aqui. E também realmente hoje não temos líderes nenhum. O Bolsonaro, que podia fazer esse papel de goela, a ter simplesmente um canalha como Paulo Guedes dominando
todos os movimentos econômicos do país. É impossível você ter um governo nacionalista e entreguista. Nacional-entreguismo não tem nenhum tipo de resposta da sociedade positiva. Isso daí só pode dar merda e vai dar merda, não tenha dúvida nenhuma. Então, o Trump não. O Trump faz um papel nacionalista, centralizador e cria um pseudo-partido trabalhista nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano. É um homem de peso, é um homem que vai se fazer valer, e pode ser que ele use, por isso que eu mandei você gravar os 14 minutos, para você escutar bem isso aqui, ficar bem travado, e depois você ver quando os outros falarem. Vai falar assim, pô, tem um canal ridículo, pequeno, de um cara que não entende nada, que é fascista, que é isso, que é aquilo outro, que não me agrada, que falou isso aí bem antes. Tá? O Trump pode simplesmente pegar o Bolsonaro e jogar com o Bolsonaro. Jogar o Bolsonaro no colo do Putin, do Jinping, e fazer uma jogada de mestre. A primeira grande jogada de mestre do Trump, já mostrando a sua qualificação, é que o mês passado o dólar deixou de ser a principal moeda de pagamentos das transações comerciais no planeta. Isso não é pouca coisa. Cai 4,5% no mês, enquanto o euro subiu 7,5%. Isso daí é uma jogada magistral, aonde a própria Europa começa a se questionar por que eles precisam levar os Estados Unidos nas costas. Isso daí, quando a gente fala Europa, leia-se Alemanha. A Inglaterra apostou todas as fichas na libra esterlina, no seu recuo, no Brexit, e pode se dar muito bem como pode se dar muito mal. Se a Alemanha assume que ela realmente é a grande Alemanha que Hitler sonhou e é dona de toda a Europa, porque hoje a Espanha é a Alemanha do Sul, a França não deixa de ser a Alemanha, então hoje não existe euro, aquilo ali é Euromark. Quem domina o cenário, a economia europeia é a Alemanha. Português vive de limpar jardim de alemão, espanhol vive de servir a mesa de alemão, de produzir legumes e verduras para alemão, e a França a mesma coisa, e a Itália a mesma coisa, e tudo isso aí. E tem aquele centro econômico volátil de Londres, que é o centro, é o puteiro econômico do mundo ainda, do circuito Elizabeth Arden. Tá? Nada disso são alevosias, tudo isso aí são coisas precisas. E pode ser que o Trump, de ridicularizado, passe a ser, de forma genial, dando drible na vaca em quem tirou ele do governo. E fazer um governo democrata realmente sofrer. Sofrer como fizeram ele sofrer. Como inventaram as situações, como inventaram tudo ao seu redor e conseguiram derrubar ele. Conseguiram uma vitória de pirro contra o Trump. Uma vitória afobada, uma vitória sem sentido, uma vitória que, no final das contas, vai ter um sabor amargo. Vejam o silêncio do Putin, vejam a sua altivez ao dizer que em momento algum, ele vai se pronunciar, provavelmente ele só vai se pronunciar e mandar felicitações para o Biden quando, em 14 de dezembro, o comitê eleitoral lá americano se reunir e decretar o Biden presidente. Até lá, o resto do ano americano está jogado na lata do lixo e começa de uma forma meia sombria, acho que dia 20 de janeiro, se não me engano, é o dia da posse, e já começa de forma meia sombria, com um ano com o pé esquerdo. Ainda temos a manipulação geral da pandemia, temos problemas crassos, temos o problema da vacina e temos o problema de um mundo que se resolve no faz de conta, mexendo um mercado imaginário de dinheiro que não existe. 10% ou 15% no máximo do dinheiro que é transacionado no mundo existe de verdade e de fato. E existe um fenômeno muito engraçado, muito interessante para ser abordado, que remonta a gente ao fim de Bretton Woods, que aconteceu em agosto, acho que agosto, se não me engano, de 71, é que os próprios americanos, aqueles economistas sérios, historiadores sérios, geopolíticos sérios, têm a seguinte afirmativa: apesar do dólar ter se tornado hegemônico,
e poder ser imprimido à vontade, escuta bem o que eu estou falando, ser imprimido à vontade e teoricamente poder comprar tudo no mundo pelos Estados Unidos, e com a criação de nuvem de fumaça do petrodólar, a classe média americana, o trabalhador americano, o cidadão americano, começa a naufragar socialmente exatamente quando o padrão ouro cai. Ou seja, o padrão ouro, aquele que dizia que 33 dólares, 33 ou 38 dólares compravam, mantinham uma reserva física de 1 onça Troy de ouro, tá? Era mais benéfico para o cidadão comum, e isso a gente vê nos números. Em 76, como eu já falei e repeti várias vezes, são dados de cabeça, a classe média americana detinha quase 30% da riqueza nacional. E em 2016, esse número, 2015 a 2016, esse número era de 9% e caindo. Houve uma recuperação, uma curva ascendente, tá? Houve aumento do orgulho e houve aumento dos votos, houve aumento da recuperação da confiança americana no governo Trump, que foi derrotado exatamente pelo identitarismo. Eu falei que eu tinha 2 assuntos para falar hoje, mas o outro vai ficar para amanhã. Anota aí: reset global, bolos, cortina de fumaça, tudo isso aí está para amanhã, porque hoje eu vou ter que ficar nisso aqui, no lodaçal, no Pantanal que o Paulo Guedes vai jogar o governo Bolsonaro em janeiro. Governo Bolsonaro, o governo Trump está saindo de forma altiva, está saindo por cima, aumentou o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, aumentou a vantagem no Senado, e faz do Trump um líder trabalhista, tendo praticamente um partido, o self-made man, tá? O outsider, que deixou de ser piada e passou a ser realidade. Idiota é quem chama o Trump de idiota. Esse sim é idiota. O Trump não está lá onde está, não é milionário daquele jeito, não é bilionário, conforme for, não importa. É bandido, é traficante, é matador, não tem problema. Ele está onde os outros estão e seus pares não são melhores do que ele. Então mostra o talento que ele tem para isso. Então, esse papo. O problema é que ele está saindo por cima. O Bolsonaro está arriscado a sair aos pontapés, porque dá espaço para um sujeito como Paulo Guedes, que simplesmente sabota, destrói a economia brasileira e, além do mais, se não bastasse tudo isso, é extremamente incompetente. O maior problema do Paulo Guedes hoje é a insensibilidade e a incompetência. É um sujeito que nunca dirigiu também um galinheiro, porra nenhuma, não conhece máquina pública, não conhece porra nenhuma. A única coisa que ele se dedica dia e noite é causar prejuízo ao erário público, causar tragédias. Como eu falei hoje, brinquei no meu Facebook, fui no supermercado hoje, fui no mercado e cheguei no exato momento que estavam tirando a placa de açougue e colocando de joalheria. Como eu falo, a inflação real brasileira passou de 50%. Todos os dias, tudo está aumentando. Queijo, leite, derivados, carne, massas, grãos, tudo aumentando. É tudo 10 centavos a mais, 20. Tem coisas que estão... Aumentou só 20 centavos. Não aumentou 20 centavos, bicho. Aumentou 10%. Esse cara não vende 1 quilo disso aí, não. Ele vende 1 milhão de quilos, 10 milhões de quilos, 10 milhões de toneladas. Então, quando você aumenta 20 centavos, você está aumentando 20%, está aumentando 10%. Você teve 20% de aumento, a pessoa dissocia o valor que cresce nisso aí. E aquela inflação, aquela clássica, que não tem nada a ver com a inflação do pobre, aquela que ele vive todo dia, aquela que 80% da população é obrigada a encarar na fila do caixa. Essa daí, eles dizem que foi de 0,38, 0,98, 0,68, quando na realidade, em alguns casos, passou de 150%. Isso daí é um número real, isso é a vida real. Isso é que fez o latino, que diziam que era inimigo do Trump, votar nele. Que fez o negro, que diziam que era inimigo do Trump, votar nele. Os negros votaram no Trump, os latinos votaram no Trump, e apenas
a nova classe identitária votou pesado no Biden. Aqui no Brasil a situação é um pouco diferente, mas isso eu vou explicar amanhã. Está prontinho o programa aqui na minha frente. Prontinho, esse daqui eu fiz questão de fazer um rascunho. Mas ele é tão bom que ele merece, ou eu boto ele extra amanhã, ou então coloco ele amanhã na programação normal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E dê um like aí. E não esqueçam, nossas camisas estão à venda aí. É só entrar aí no vídeo, pegar as informações e sair com a belíssima camisa Portal Rubem Gonzalez, conversa ao pé do rádio. E depois lançaremos outra com certeza absoluta. Tá bom? Mais um abraço para o Vicentino, que é que viabilizou esse projeto aí pra gente. Um abraço aí, Vicentino. E fui!